Você já parou para pensar que talvez a dor que sente hoje não veio de fora? Que ela pode ter nascido no exato momento em que você começou a se calar para agradar, a se anular para ser aceito, a sorrir quando queria gritar? Ninguém te viu sangrar por dentro, porque você aprendeu a esconder. Aprendeu a suportar mais do que devia, a fingir que está tudo bem enquanto o coração implora por socorro. E agora, você está cansado. Mas não é um cansaço físico, é aquele esgotamento silencioso que vem da alma, como se cada dia estivesse drenando um pedaço de quem você é. A verdade, você está se destruindo aos poucos. E o pior, está chamando isso de força. Você foi ensinado a resistir, a seguir em frente mesmo quando tudo em você dizia para. Mas esse caminho que você chama de sobrevivência é, na verdade, um lento processo de autodestruição. Cada vez que você se diminui para caber nos espaços dos outros, algo dentro de você morre. Cada vez que se culpa por não ser bom o suficiente, uma parte da sua essência se apaga. Carl Jung dizia que até você se tornar consciente do que te controla por dentro, sua vida continuará sendo decidida por forças que você nem entende. E é isso que está acontecendo agora. Você não está vivendo, está apenas reagindo, tentando se manter inteiro num mundo que te ensinou a se esquecer de si mesmo. Mas chegou a hora de acordar, e você sabe disso. Você já sentiu que está sempre voltando para o mesmo lugar, mesmo tentando mudar? Como se a vida fosse um ciclo que se repete, e você só troca os cenários, mas a dor continua a mesma? Às vezes, você acorda cansado sem ter feito nada, e é porque a batalha está acontecendo dentro da sua mente. Você sorri por fora, mas por dentro sente um vazio, uma sensação de não ser suficiente. A verdade é que você pode estar se sabotando sem perceber, se convencendo de que não merece algo melhor, aceitando migalhas de amor, de respeito, de atenção, tudo porque aprendeu em algum momento da vida que seu valor era pequeno. E isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade mudar. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E é isso que tem acontecido com você. Você não atrai pessoas ruins porque quer. Você não aceita relações vazias porque gosta. Você faz isso porque o seu inconsciente ainda acredita que é o que merece. Você se acostumou a se diminuir, a se calar, a engolir o choro, a carregar o mundo sem pedir ajuda. E a dor virou rotina, quase parte da sua identidade. Mas essa versão sua que só sobrevive não é você. É apenas o reflexo de uma mente ferida, que precisa de acolhimento, não de mais cobrança. Quantas vezes você se anulou para agradar alguém? Quantas vezes ignorou seus próprios limites para não ser rejeitado? É assim que começa o ciclo da autossabotagem. Quando você prefere se machucar do que desagradar o outro. Quando você finge estar bem, mesmo estando em pedaços, só para não incomodar. E cada vez que faz isso, você vai se perdendo um pouco mais de si. Vai ficando pequeno dentro da própria vida. E o pior é que isso vira hábito. Você passa a se contentar com menos, a evitar mudanças, a desconfiar do amor verdadeiro, porque acha que tudo o que é bom demais não foi feito para você. Como se existisse uma barreira invisível entre o que você deseja e o que acredita merecer. Mas existe uma verdade que ninguém te contou. Você não nasceu para se arrastar emocionalmente por relações vazias, por ambientes tóxicos, por uma vida que te sufoca. Você nasceu para florescer, e isso começa quando você percebe o quanto se feriu tentando ser aceito, tentando ser forte, tentando não decepcionar ninguém, menos você mesmo. Quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você começa a reconhecer os padrões, começa a se questionar. Por que aceito tão pouco? Por que tenho medo de dizer não? Por que insisto em ficar onde não sou respeitado? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras. Elas são o primeiro passo para quebrar o ciclo. E quando você começa a quebrar o ciclo, tudo começa a mudar. Não do dia para a noite, mas como um despertar. Você começa a perceber quais comportamentos estão te ferindo, começa a se afastar, ainda que com medo, começa a dizer não, mesmo tremendo, começa a olhar para si com mais carinho,
E isso não é egoísmo, é cura. Porque só quando você se cuida consegue cuidar verdadeiramente de qualquer coisa. Jung dizia que o que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma. Está na hora de aceitar sua dor para poder transformá-la. Você já parou para pensar por que sempre acaba nos mesmos tipos de relacionamentos? Pessoas que dizem que te amam, mas te diminuem. Que prometem ficar, mas somem quando você mais precisa. Que te fazem acreditar que o problema está em você, que é sensível demais, ciumento demais, carente demais. Só que no fundo você sabe, não é excesso. É carência de algo que nunca te deram de verdade. Respeito, cuidado, presença. A dor que você sente hoje é o reflexo de uma ferida antiga. Uma ferida que talvez você tenha aprendido a esconder, mas que continua aberta, sangrando toda vez que você tenta amar alguém sem antes ter aprendido a se amar. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, encontraremos como destino. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você está vivendo o reflexo daquilo que ainda não conseguiu curar, porque sem perceber, você repete padrões emocionais que vêm lá de trás, da infância, das primeiras experiências afetivas, das feridas não tratadas. Você busca no outro a validação que nunca teve. Aceita migalhas, porque tem medo de ficar sozinho. Se esforça para ser perfeito, para não ser abandonado. Só que isso te aprisiona. Faz com que você aceite qualquer coisa, até mesmo ser machucado, só para não sentir o vazio de novo. Muitas vezes, quem fere não parece um monstro. Na verdade, eles sabem exatamente como se aproximar, com palavras doces, com promessas de amor, com aquele abraço que parece preencher o que estava faltando. Mas depois de um tempo, o encanto vira controle, o cuidado vira manipulação, e você fica confuso, tentando entender onde foi que errou. Mas a verdade é que não é culpa sua alguém não saber te amar. A única responsabilidade que você carrega é a de aprender a se proteger. E isso só acontece quando você começa a olhar para dentro e entender por que continua permitindo que a dor se repita. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava merecer amor, que precisava ser útil, bonito, gentil, calado, forte, sempre algo a mais. Talvez te fizeram sentir que ser você não era suficiente, e isso moldou sua forma de amar. Você aprendeu que o amor é algo que se conquista, não algo que se recebe naturalmente. Por isso hoje você tenta agradar, salvar, mudar o outro, acreditando que, se fizer o suficiente, será amado de verdade. Mas me escuta, o amor verdadeiro não te suga, não te machuca, não te faz se sentir pequeno. Amor de verdade não te esgota. E se algo dentro de você ainda acredita que precisa sofrer para ser amado, então é esse o ponto onde a cura precisa começar. Essa cura é um caminho, e ela começa quando você decide não aceitar mais relações que te fazem se sentir menos, quando você escolhe se afastar, mesmo com medo, quando entende que estar só é melhor do que estar mal acompanhado. Porque no fundo você sabe, enquanto não se valorizar, continuará atraindo quem também não te valoriza. Jung acreditava que a sombra precisa ser iluminada, e essa sombra pode ser justamente esse medo de não ser amado. Mas existe luz esperando por você, do outro lado desse medo. E é por isso que precisamos ir mais fundo, para entender como o passado moldou essa busca por amor e validação, porque parece que nada dá certo para você. Porque parece que o mundo está sempre te fechando portas. Porque tantas pessoas viram as costas justo quando você mais precisa de apoio. Pode parecer duro ouvir isso, mas muitas vezes a rejeição que você vive fora é o reflexo da rejeição que você carrega por dentro. É como se, sem perceber, você enviasse ao mundo a mensagem de que não se acha bom o suficiente, de que não merece o melhor, de que está acostumado com pouco. E o mais cruel é que a vida ouve esse sinal. Ela responde ao que você acredita sobre si mesmo. Jung dizia que aquilo que negamos em nós acaba nos controlando. E talvez essa rejeição constante seja o grito silencioso da parte de você que você insiste em ignorar. Você já percebeu como se trata? Como se olha no espelho?
Como conversa consigo mesmo nos momentos difíceis. Você se acolhe ou se critica, se conforta ou se acusa, porque tudo começa aí. A forma como você reage ao fracasso, à dor, à solidão, tudo revela o nível de amor que você tem por si mesmo. Se você se abandona toda vez que erra, se maltrata mentalmente quando as coisas dão errado, se compara o tempo inteiro achando que nunca é suficiente, então não é o mundo que te rejeita. É você que ainda não aprendeu a se aceitar. E essa rejeição interior contamina tudo. Relacionamentos, oportunidades, sonhos. Você se sabota antes mesmo de tentar. Carl Jung falava muito da necessidade de integração, de reconhecer e acolher as partes feridas, rejeitadas, esquecidas dentro de nós. Só que isso exige coragem. É muito mais fácil continuar buscando aceitação no outro do que se encarar de frente. Mas é nesse enfrentamento que a verdadeira transformação acontece. Quando você decide olhar com carinho para quem você é, com todas as falhas, traumas e cicatrizes, algo muda. A rejeição do mundo começa a diminuir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se enxergar. E quem se aceita, quem se respeita passa a atrair respeito. A vida responde diferente quando você começa a se escolher de verdade. E talvez por trás de tanta dor que você viveu, o que existe é uma criança ferida. Uma criança que ouviu que precisava se comportar para ser amada. Que precisava tirar boas notas, ser o filho perfeito, o forte da família. Que nunca pôde errar sem ser cobrada. E essa criança cresceu acreditando que só merece valor se for impecável. Só que a perfeição é um fardo. Ninguém aguenta viver assim. Em algum momento, você desmorona. E é nesse desmoronamento que começa o convite mais poderoso da sua vida. O de se reencontrar com quem você é, além das máscaras, além do medo de não ser amado. E quando esse reencontro começa, a vida também começa a mudar de tom. As portas que se fechavam começam a se abrir. As pessoas que te ignoravam somem e novas chegam. Porque você não está mais enviando sinais de abandono. Está vibrando verdade, presença, valor. Mas para isso, você precisa fazer as pazes com quem você é. Com sua história, com suas dores. Quantas vezes você já aceitou menos do que merecia só para não perder alguém? Quantas vezes se calou para evitar conflito, abriu mão de si para ser aceito, engoliu o choro para parecer forte? E no fim, mesmo depois de tudo isso, foi deixado de lado. De novo, como se seu esforço nunca fosse suficiente. E isso dói, porque no fundo, você só queria ser prioridade. Ser visto, ser escolhido, ser importante. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. Ninguém vai te escolher de verdade enquanto você mesmo continuar se deixando por último. Carl Jung dizia que o que você nega em si te submete, e o que você aceita te transforma. E enquanto você continuar negando seu valor, o mundo vai continuar te tratando como se você não tivesse nenhum. A verdade é que você se acostumou a amar mais os outros do que a si mesmo. A colocar a felicidade do outro acima da sua. A ser aquele que entende tudo, perdoa tudo, espera tudo. E você chama isso de amor, de empatia, de maturidade. Mas às vezes, isso é só carência disfarçada. Uma tentativa desesperada de provar que é digno de amor. O problema é que essa tentativa tem um preço alto. Você vai se perdendo aos poucos. Vai se esquecendo de quem é, do que gosta, do que precisa. E quando se dá conta, já não sabe mais onde termina o outro e começa você. É como se viver virasse apenas agradar e nunca realmente existir. Quando você não se escolhe, atrai pessoas que também não te escolhem. Porque mesmo sem perceber, você ensina os outros a como te tratar. Se você aceita migalhas, vão te dar migalhas. Se você não se respeita, vão te desrespeitar. É cruel, mas é real. E mudar isso começa com um passo simples e difícil ao mesmo tempo. Parar de se abandonar. Parar de fingir que está tudo bem quando não está. Parar de aceitar menos para ter alguém por perto. Parar de correr atrás de quem claramente não te valoriza. O dia em que você disser basta é o dia em que tudo começa a mudar. Escolher a si mesmo não é egoísmo.
É sobrevivência emocional. É você entender que merece estar em primeiro lugar na sua própria vida, que não precisa se encolher para caber na expectativa de ninguém, que quem realmente te ama não vai te querer diminuído, calado, apagado. Vai te querer inteiro. Mas para viver esse tipo de amor, você precisa primeiro se dar esse amor. Precisa se olhar no espelho e dizer: eu não aceito mais ser plano B de ninguém. E repetir isso todos os dias até que seu coração comece a acreditar. Até que você se recuse com toda a força a voltar para os lugares onde só te tratam como opção. Porque quando você muda sua postura interior, o mundo responde diferente. Você para de implorar por amor e começa a atrair respeito. Você começa a dizer não, sem culpa, a se afastar de quem te diminui, a criar um novo padrão emocional, de valor, de presença, de força. E é exatamente aí que mora o ponto de virada. Mas antes de chegar lá, tem algo que você precisa entender profundamente. Você não nasceu para ser o que esperam de você. Nasceu para ser você, por inteiro. Você sente como se estivesse sempre cansado, mesmo depois de dormir. Como se a vida estivesse exigindo mais de você do que você consegue dar. Mas o mais doloroso é que ninguém percebe o quanto você está lutando. Por fora, você continua funcionando. Sorri, ajuda, responde mensagens, resolve problemas. Por dentro, você está no limite. E talvez ainda não tenha se dado conta. Mas esse cansaço que pesa no peito não é só seu. É o acúmulo de dores que você decidiu carregar para não decepcionar ninguém. É o silêncio que engole para manter a paz. É a ansiedade que nasce ao tentar ser tudo para todo mundo, menos para você mesmo. Você aprendeu a cuidar dos outros antes de cuidar de si. A oferecer apoio, mesmo quando é você quem precisa. A dar ouvidos, conselhos, colo e depois recolher sozinho os próprios pedaços no escuro. No fundo, existe um medo, o de ser egoísta, de parecer frio, de não ser suficiente. Então, você assume responsabilidades que não são suas. Se culpa por sentimentos que não te pertencem. Assume dores alheias como se fossem sua missão. Mas Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E esse ciclo de esgotamento é isso, inconsciente. Você se doa tanto porque inconscientemente acredita que só assim será amado. O problema é que essa doação sem limite te custa caro. Você perde sua energia, sua saúde emocional, sua paz. E ninguém percebe, porque você é forte, né? Sempre forte. Mas ser forte o tempo todo é uma forma cruel de abandono próprio. Você diz sim quando queria dizer não. Ouve mais do que fala, aceita mais do que aguenta. E cada vez que se anula, um pedaço seu se desgasta. Um cansaço que não se resolve com descanso, porque não vem do corpo. Vem da alma que grita por atenção. E se você não ouvir esse grito agora, vai chegar um momento em que o corpo vai obrigar você a parar. Sabe aquela sensação de estar se arrastando pela vida? De não ter mais entusiasmo por nada? Muitas vezes é isso. Você está tentando viver para os outros com um coração que já não pulsa por você. E isso precisa mudar. Porque ninguém vai colocar limites por você. Ninguém vai dizer: agora é sua vez. Essa responsabilidade é sua. E é difícil porque você foi condicionado a se medir pelo quanto entrega, pelo quanto suporta. Mas agora é hora de aprender a se medir pelo quanto se preserva, pelo quanto se escuta, pelo quanto se permite existir sem carregar o mundo nas costas. Respira fundo. Você não precisa salvar todo mundo. Não precisa consertar tudo. Não precisa estar disponível o tempo inteiro. O que você precisa é voltar para dentro. Reconhecer o que é seu e devolver o que não é. Você não está exausto porque vive demais. Está exausto porque carrega o que não te pertence. E enquanto esse padrão não for rompido, a vida vai continuar drenando sua energia. Você já sentiu que está preso em algum lugar, como se algo te impedisse de seguir adiante, mesmo sem saber exatamente o que é? Essa sensação não surge do nada. Muitas vezes, ela vem daquela dor antiga que você preferiu não enfrentar. Aquela ferida que ficou guardada no silêncio, esperando que o tempo a apagasse.
mas que continua lá, como uma sombra que bloqueia sua luz. Jung nos lembra que negar essa dor não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se transforma em uma prisão invisível que segura sua vida no mesmo lugar, impedindo seu crescimento. Ignorar a dor não é sinal de força. É um jeito doentio de evitar o sofrimento momentâneo. Mas essa fuga só cria um ciclo vicioso. A dor não curada retorna de outras formas. Ansiedade, irritação, tristeza inexplicável. Um vazio que não se preenche. Muitas vezes, a gente tenta seguir a vida fingindo que está tudo bem, mas por dentro o coração grita. Esse grito é um chamado para que você se permita olhar para o que está doendo, mesmo que pareça difícil demais. Porque só olhando, aceitando e entendendo a dor, você pode começar a se libertar dela. Você não está sozinho nessa luta. Todos nós carregamos traumas, mágoas, medos que ficaram no caminho. É normal sentir medo de encarar essas feridas. Afinal, elas são parte da sua história e da sua identidade. Mas Jung nos ensina que é justamente nesse confronto com a sombra que está a chave para a transformação. A vida estagnada só se desbloqueia quando você tem coragem para entrar em contato com aquilo que você tanto tentou esquecer. Só assim você vai se mover para a frente de verdade, abrindo espaço para a cura e para uma nova versão de você mesmo. Talvez você esteja pensando, mas por onde começo? Como posso lidar com tudo isso sem me perder no processo? A resposta é simples, mas profunda, com gentileza consigo mesmo. Não é sobre resolver tudo de uma vez, mas sobre dar pequenos passos diários para reconhecer sua dor, acolher seus sentimentos e buscar apoio quando precisar. Pode ser uma conversa com alguém de confiança, um momento de silêncio para se ouvir, um exercício de escrita ou até ajuda profissional. O importante é não mais ignorar o que sua alma tenta te mostrar. Esse caminho não é fácil, eu sei, mas é o único que leva para longe da estagnação, para perto da vida plena que você merece. E enquanto você não der esse passo, a dor continuará se acumulando, travando sua evolução e abafando sua luz. No próximo momento, vamos falar sobre como você pode começar a valorizar a sua voz interior e a se colocar em primeiro lugar, porque só assim a transformação começa de verdade. Quantas vezes você já sentiu que está em um relacionamento, mas no fundo, aquela relação não preenche o que você realmente precisa? Às vezes, o que chamamos de amor é só o medo disfarçado de solidão, uma tentativa de não enfrentar o silêncio que fica quando estamos sozinhos com nossos pensamentos. Jung nos alerta para essa confusão que muitos fazem. O que parece amor pode ser um apego, uma carência que empurra você para perto de quem não soma, só para evitar o vazio interno. E essa confusão machuca, porque você se entrega, espera ser amado, mas no final sente só mais abandono. É normal ter medo de ficar sozinho, ninguém quer sentir essa solidão que parece um buraco no peito. Mas quando você se apega por medo, você deixa de ser fiel a si mesmo. A carência cria relações que consomem sua energia e anulam sua identidade. Você aceita migalhas de afeto, aceita ser menos do que merece, porque o medo fala mais alto. Jung nos convida a olhar para esse medo com honestidade, a entender que o amor verdadeiro só nasce quando você aprende a estar em paz consigo mesmo, sem depender de outra pessoa para se sentir completo. Imagine que você está em um barco e, para não ficar só, você se prende a um pedaço de madeira que não sustenta o barco direito. Isso é o que acontece quando você fica em relações baseadas no medo. Parece que está seguro, mas no fundo está navegando em águas perigosas. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer essa dependência emocional sem julgamento, com compaixão. Só quando você se valorizar, vai entender que merece algo que te fortaleça, não que te esgote. É difícil dar esse passo porque a solidão assusta, mas Jung nos lembra que a verdadeira cura vem de dentro. Quando você aprende a se amar, a se respeitar, você passa a atrair pessoas que realmente combinam com sua essência, pessoas que somam e caminham ao seu lado. Você deixa de ser um refúgio para o medo do outro e se torna um porto seguro para você mesmo. E isso muda tudo. A forma como você se relaciona, como se enxerga e como vive sua vida.
E esse processo de autovalorização e coragem para estar só é um passo fundamental para você deixar para trás os padrões que te aprisionam. No próximo momento, vamos entender como aprender a dizer não pode ser um dos atos mais poderosos para cuidar da sua saúde emocional e se libertar dessas amarras invisíveis. Você já sentiu um vazio profundo, mesmo quando tudo na sua vida parece estar no lugar? A casa, o trabalho, as relações, tudo parece perfeito para quem olha de fora, mas por dentro, uma sensação inquietante de perda de si mesmo te consome. Jung dizia que essa sensação não é sobre estar perdido, mas sim sobre estar procurando seu verdadeiro eu no lugar errado. É como se você estivesse tentando preencher um copo com algo que não sacia a sede da alma. Essa busca errada faz você rodar em círculos, criando mais confusão e afastando você da paz que tanto deseja. Muitas vezes, o que o mundo oferece são máscaras, expectativas e caminhos pré-definidos que parecem prometer felicidade, mas só alimentam um vazio que cresce sem ser notado. Você se esforça para cumprir esses papéis, agradar os outros, alcançar metas externas, enquanto seu eu mais profundo fica esquecido, silencioso. Jung fala sobre a importância de reconhecer essa desconexão interna, porque é ali, nessa separação entre o que você é e o que você parece ser, que mora o sofrimento. Você não está perdido, só está desconectado do seu centro. Imagine uma flor que tenta crescer em um vaso muito pequeno e de solo pobre. Por mais que ela receba água e luz, nunca vai florescer de verdade ali. Assim é sua alma quando está em busca do sentido da vida nos lugares errados, dentro de expectativas alheias, em relacionamentos vazios ou em hábitos que não nutrem seu ser. Reconhecer isso não é um fracasso, é o primeiro passo para redirecionar sua jornada. Jung ensinava que o autoconhecimento é o caminho para voltar para casa, para si mesmo, e essa viagem interna é a cura para a alma inquieta. Mas essa mudança não acontece do dia para a noite, nem sem esforço. É preciso coragem para olhar para dentro, enfrentar suas sombras e abandonar o que não serve mais. Muitas vezes, é desconfortável se afastar do que parece seguro para se aventurar no desconhecido, que é você mesmo. A boa notícia é que, conforme você começa a encontrar seu verdadeiro eu, mesmo que aos poucos, aquela sensação de vazio começa a se transformar em uma paz profunda e genuína, que não depende do que você tem, mas de quem você é. E esse processo de reencontro consigo mesmo prepara o terreno para o próximo passo, que é aprender a cuidar da sua mente e do seu coração de forma prática e consciente. Porque só quando você entende e acolhe quem realmente é, consegue libertar sua mente da ansiedade e encontrar equilíbrio para viver melhor. Você já percebeu como, muitas vezes, fica esperando que algo ou alguém venha te salvar das suas dores, das suas dificuldades? Talvez você tenha carregado por muito tempo essa sensação de ser vítima das circunstâncias, esperando que uma mão amiga, um milagre ou uma situação externa transforme sua vida. Mas Jung nos lembra que a verdadeira transformação começa quando deixamos de esperar esse resgate externo e começamos a assumir o protagonismo da própria cura. É um passo enorme e delicado, porque implica olhar para dentro e aceitar que, por mais difícil que seja, a responsabilidade pela sua mudança está nas suas mãos. Esse papel de vítima pode até parecer confortável em certos momentos, porque isenta você de decisões difíceis, de enfrentar seus medos, suas dores. Mas essa espera prolongada acaba se tornando uma prisão silenciosa, onde você permanece estagnado, acreditando que só quando algo acontecer, você poderá seguir em frente. Jung fala muito sobre essa sombra da passividade, que nos prende ao sofrimento e impede o florescimento do nosso verdadeiro eu. Reconhecer que essa espera não vai trazer a solução é libertador, porque abre espaço para que você se levante e tome as rédeas da sua vida. A partir do momento em que você para de esperar o resgate, começa a perceber que a cura não é um destino final, mas um caminho diário que você constrói. É no olhar para dentro, no acolhimento das suas próprias feridas.
que a transformação verdadeira acontece. Você pode começar com passos pequenos, exercícios simples que ajudam a reorganizar seus pensamentos e emoções, a fortalecer sua autoestima e a construir um espaço interno seguro. E não precisa fazer isso sozinho, mas a iniciativa precisa partir de você, da vontade sincera de mudar, porque é aí que reside seu poder. Jung nos lembra que o processo de cura exige paciência e gentileza consigo mesmo. É comum tropeçar, voltar atrás, sentir medo e insegurança, mas cada avanço, mesmo que pequeno, é um passo rumo à liberdade emocional e mental. Quando você reconhece que a vida não é sobre esperar o momento certo, mas sim sobre agir mesmo diante das dificuldades, você se torna o protagonista da sua história, capaz de transformar a dor em aprendizado e crescimento. Esse movimento interno cria uma força silenciosa que atrai o melhor para a sua vida, porque quem se valoriza não se entrega ao acaso, mas constrói seu próprio caminho. E essa mudança profunda no modo de se relacionar consigo mesmo e com a vida prepara o terreno para uma nova fase, onde você aprenderá a valorizar cada momento e a encontrar beleza nas pequenas conquistas. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo uma vida que não é realmente sua, que estava vestindo uma máscara para agradar, para se encaixar, para ser aceito pelas pessoas ao seu redor? Carl Jung dizia que quando deixamos de nos reconhecer, de ouvir nossa própria voz, começamos a nos perder em expectativas que não são nossas. E essa perda de identidade é uma das dores mais silenciosas que alguém pode carregar, porque no fundo, você sabe que está ali, mas não se sente inteiro. Essa sensação de vazio nasce justamente quando você prioriza a imagem que os outros querem ver, e não a essência que pulsa dentro de você. É natural querer ser amado e aceito, mas o problema surge quando esse desejo faz você negar suas próprias verdades, suas emoções e seus sonhos. Talvez você tenha construído um personagem para se proteger da rejeição, mas isso acaba criando um muro invisível entre quem você é e quem realmente quer ser. Jung falava muito sobre a importância de integrar nossa sombra, esses pedaços de nós que escondemos, para recuperar a autenticidade e a força interior. Quando você se esquece de quem é, perde também o contato com a sua energia vital, aquela que te impulsiona a viver de forma plena. Mas aqui está a boa notícia: nunca é tarde para se reencontrar. O processo pode parecer difícil, porque envolve questionar crenças que você carregou por anos, enfrentar medos profundos e abrir mão de aprovações externas. Jung nos inspira a olhar para dentro com coragem e compaixão, como um amigo que acolhe suas próprias falhas e belezas. Reconectar-se com sua essência exige silêncio, momentos de reflexão e pequenas escolhas diárias que reafirmem quem você realmente é, não o que os outros esperam. Cada passo nessa direção é um ato de amor próprio e de liberdade. Quando você começa a se lembrar da sua identidade, a vida ganha outra cor. As decisões deixam de ser uma obrigação e passam a refletir seus valores, seus desejos e suas paixões. A autenticidade atrai pessoas e situações que realmente combinam com você e não aquelas que apenas preenchem um vazio temporário. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, é a maior jornada que podemos fazer, porque é nela que encontramos paz e sentido. Por mais que o caminho seja desafiante, o reencontro com você mesmo é a chave para uma vida verdadeiramente rica e satisfatória. E enquanto você caminha para esse reencontro, vai perceber que o próximo passo natural é começar a se valorizar de verdade, a ponto de atrair o que há de melhor para a sua vida. A transformação não acontece da noite para o dia, mas é uma construção diária, que vai além das aparências e chega ao âmago do seu ser. Na sequência, vamos falar sobre como, ao se valorizar, você abre espaço para o melhor, porque quando você se escolhe, tudo ao seu redor começa a mudar. Chegar até aqui é reconhecer que o maior encontro que você pode fazer é com você mesmo, com sua essência, suas dores, seus desejos mais profundos. Carl Jung nos lembra que se perder para agradar é uma ferida que só a autenticidade pode curar. Valorizar-se não é um ato egoísta, mas um gesto de amor próprio
que abre caminho para uma vida mais leve e verdadeira. Quando você começa a se olhar com mais cuidado, acolhendo quem você é sem máscaras, começa a atrair para si tudo aquilo que merece: respeito, carinho, oportunidades e paz interior. Lembre-se, a transformação começa no instante em que você decide parar de esperar que alguém externo faça isso por você. A jornada é sua, única e sagrada. Ao se valorizar, você não apenas muda sua história, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Confie no poder que tem dentro de si, na força que surge quando você escolhe ser fiel a quem realmente é. E assim, com passos firmes e coração aberto, o melhor começa a florescer na sua vida, porque você merece isso e muito mais. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe ela passar em branco. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo reflexões que vão ajudar você a se valorizar cada dia mais. Deixe seu like para fortalecer essa corrente de amor próprio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e, claro, escreva nos comentários como você tem cuidado da sua alma. Quero muito saber sua história. Vamos juntos nessa jornada de transformação, porque quando você se valoriza, só atrai o melhor.